Glória a Deus. Os santos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para adorar e exaltar o nome dele. Ele sim merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor nesta noite. Iremos orar pelo Senhor a tomar a direção desse trabalho nesta noite em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Criador dos céus e da terra, Senhor, queremos te agradecer pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido para te adorar, para te exaltar, te glorificar. É honra demais para nossas vidas, é honra demais para a minha vida. Senhor, muito obrigado. Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, vai curando, vai libertando, vai salvando. Meu Deus, meu Pai, que nesta noite joga por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. E, meu Deus, continue conosco nesta noite, porque sabemos que a Tua presença está aqui. E, meu Deus, meu Pai, em cada coração, fala profundamente, no meu e em todos os corações. E, meu Deus, e assim queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 193. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 193. Depois me louva outro hino em nome de Jesus. No nome do Senhor, mais outro hino. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são bonitas e infalíveis a te valer, porque provaste, ó minha alma, e te morres, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque tem cedo, Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma, e sobre todos teus males trava, e te abençoa nos novos céus. Glória, porque te amaste, ó minha alma, que te amou. Não tenhas medo, em Deus espera, porque tem cedo, Jesus virá. Estás em breve, as dores vindas, num dia alegre, na sua vida, se desmoldada, espera na frente, mas com pouquinho, ele virá. Porque te amava, a minha alma,
servindo ao Senhor do que ter a presença dele em nossas vidas, irmãos. Meu amigo e minha amiga, não existe nada melhor neste mundo do que estar na presença de Jesus de Nazaré. Não há nada melhor do que estar servindo esse Deus. Foi nele que encontrei a alegria, foi nele que encontrei a paz. Não há nada melhor nesta terra do que servir esse Deus, do que descer na presença dele. Bendito é o nome de Jesus. Vamos estar avançando mais o hino 291. Em nome de Jesus, aleluia. Vale a pena adorar Ele, vale a pena servir. Estou cheio de motivos para adorar o Senhor. Tu também é cheio de motivos para engrandecer a Ele nesta noite. Louvado seja Deus. 291 em nome de Jesus. O de cruz se erigiu. Era um dia como em mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
igreja, papai do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. E vamos esforçar para aproveitarmos essa oportunidade. Uma oportunidade única. Abra as vossas Bíblias em nome de Jesus, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Para a glória de Deus, para o nosso elevo espiritual e para a vergonha e desprezo do inimigo. Porque quando lemos a Bíblia, glorificamos a Deus. Quando lemos a Bíblia, edificamos a gente. Edifica a gente. Quando lemos a Bíblia, estamos derrotando o reino das trevas. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Amém. Amém. Curva a sua cabeça, fecha os olhos e solta a sua voz agradecendo a Deus pela palavra. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecermos pela palavra linda, para te agradecermos por estarmos aqui na tua casa, para te agradecermos por mais um dia, pelo pão, pela veste, pelo ar que respiramos, e pedimos ao Senhor, toma a primazia do nosso corpo, através do teu Espírito Santo, e que o Senhor Espírito Santo possa falar poderosamente. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém. Amém, Deus. E amém. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Quero apresentar as pessoas que nos visitam nesta noite. Está conosco nossa amiga Ana Maria. Cadê a Maria? Ana Maria, dá um sinal de sua mão. Está ali. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, está ali. Deus te abençoe em nome de Jesus. Carol, Deus abençoe. Felipe, Deus abençoe. E Rodrigo, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Está conosco também nossa irmã Panicleia. Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que vocês possam sentir bem no nosso meio, porque nós estamos sentindo bem com vocês aqui no nosso meio, na nossa igreja, aqui com a gente, aqui na presença do nosso querido e eterno Deus. Irmãos, domingo, depois do culto, ali na secretaria, mais duas vidas, mais uma mulher e um homem, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós precisamos continuar nos batendo nisso, porque às vezes é uma raridade em algumas igrejas é uma raridade uma pessoa aceitar Jesus por mês. Quando uma pessoa aceita Jesus durante o mês, existem igrejas que às vezes passam 8 meses, 1 ano, sem as pessoas aceitar Jesus. Então a nossa igreja, para a glória de Deus Pai, já umas 220 pessoas que aceitaram Jesus no campo de janeiro até aqui. Bendito ao nome do Senhor. Então nós precisamos continuarmos glorificando a Deus e lutarmos para a gente não acostumar e achar que isso é uma coisa normal. Isso não é uma coisa normal, isso não é por acaso, isso é um milagre de Deus na vida das pessoas e na vida da nossa igreja, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Hoje, para a glória de Deus Pai, é a igreja que mais cresce na Bahia, é a nossa igreja, Assembleia de Deus Missão,
em Iraquara. Mas a gente não pode acostumar com isso, porque se acostumar daqui a pouco, a gente vai achar que isso é normal. Então, cada coisa que vai acontecendo, cada alma que vai aceitando Jesus, cada bem que a igreja vai conquistando, eu tenho o dever de comemorar isso todo dia, glorificar a Deus todo dia por isso, bendito o nome do Senhor, e reconhecer o senhorio de Deus, lembrar sempre que foi Deus e que Ele está nos ajudando, que Ele está nos dando força e nos capacitando para fazer uma obra para Ele. Então precisamos sempre lembrar disso, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós já vamos na 4ª igreja esse ano, construindo a 4ª igreja. Hoje já temos o contrapiso lá na igreja da Quixaba. As portas já está pronta. E vamos fazer a cobertura. E até o final de agosto, se Deus quiser, fica pronta. Vamos inaugurar. E aí vamos para a 5ª igreja. Até o final do ano a gente constrói a 5ª igreja para a glória do nome do Senhor. Então é um milagre de Deus, é um milagre do Senhor. Louvado seja Deus. E vamos continuar buscando os milagres de Deus. E quando Deus derramar os seus milagres, que a gente possa comemorar, nos alegrar, porque a vitória de Deus tem que ser minha vitória. A vitória de Deus tem que ser minha vitória. Eu preciso comemorar a vitória de Deus, porque Ele é meu Pai, foi Ele que enviou o seu Filho para morrer por mim, foi Ele que me deu a vida, foi Ele que me chamou para lhe servir. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós fizemos um culto ali na casa do irmão Arnaldo, da irmã Lourdinha, ontem à noite, lá na sala da casa deles, e eu fiquei muito feliz, voltei de lá mais convicto do que eu era, porque ali a irmã Lourdinha convidou a gente para fazer um culto de ação de graça, e nós fomos lá fazer um culto de ação de graça. E quando eu dei a oportunidade para ela, eu vi a casa bonita, eu disse, quem sabe, acho que a irmã Lourdinha vai falar dessa casa e tal. E aí ela foi contar a respeito, que ela era uma pessoa triste, e que hoje ela é uma pessoa feliz na presença de Jesus, e que aquele culto de ação de graça era para agradecer ao Senhor pela alegria que Deus tem dado a ela, a alegria da salvação de Deus na vida dela. Bendito ao nome do Senhor. Depois que Jesus entrou na minha casa, eu mais Arnaldo, eu e meu esposo, agora que a gente tem felicidade, porque Jesus entrou. Aí eu voltei de lá. Tem crente que só faz um culto de ação de graça para agradecer a Jesus por um carro, por uma casa, por não sei o quê. Devemos fazer por isso? Sim, não tem problema não. Mas ontem eu voltei de lá feliz, que eu disse, aí fala a minha língua, porque devemos lembrar sempre de agradecer a Deus. Porque se eu não tivesse ficado crente, se Deus não tivesse me chamado, o diabo já tinha tirado a minha vida, meu corpo já estava na sepultura e a alma no inferno. Mas Jesus entrou na minha vida, o meu corpo está aqui, vivo, e a minha alma na presença de Deus. Então isso para mim é uma honra, é uma alegria. Bora meditar um pouco na palavra de Deus. Meu avô, mais uma vez seu avô, pastor Hélio, meu avô me ensinou, tudo que começa certo, tem que dar certo. Tudo que começa certo, tem que dar certo. Ele dizia, se você começa a fazer uma roça certa, vai dar certo. Ele ensinava a gente até isso, meu bisavô, foi quem mais apoiou a gente, que meu avô, o pai do meu pai, morava mais distante, e meu bisavô morava perto. Ele dizia, meu filho, quando você chegar com a foice para começar a roçar o mato, para fazer uma roça, faça ali uma reza. Ele falava reza. Faz uma reza, levanta as mãos, peça a Deus
para livrar você do acidente. Peça a Deus para te dar força, para tu fazer aquela roça, para tu dar comida para os teus filhos. Quando você concluir essa oração, essa reza, você vira a mão para a roça do amigo, do vizinho, e diz: Deus, abençoa ele também, ajude ele, que a roça dele possa produzir, que ele possa também fazer a roça dele ali e não sofrer acidente. Vira para o lado de cá, meu filho, e estenda a mão em direção à roça do outro vizinho, e peça a Deus para abençoar ele também, porque quando você deseja o bem para o próximo, aí Deus continua te abençoando. Ele dizia: quando você vê alguém comprar uma vaca, mesmo que você não tenha uma vaca, mas procure fazer um momento de alegria com Deus, comemorando aquela vitória daquela pessoa, agradecendo a Deus por ter dado aquela vaca para aquele amigo, mesmo que ele ainda não lhe deu. Procure sempre desejar o bem ao próximo, porque isso vai voltar para você. Se você deseja o mal, vai voltar para você também o mal. Então ele sempre orientava a gente essas coisas, e isso fica na nossa formação. Louvado seja Deus. Quando vou fazer uma oração, eu peço a Deus: Senhor, nos dá um culto abençoado em todas as igrejas que tem o Senhor como único Deus. A maioria dos pastores só peça a Deus para dar um culto abençoado na sua igreja, e às vezes ainda persegue a igreja dos outros, às vezes ainda quer destruir a igreja dos outros. E por isso que suas igrejas vivem lá embaixo, não crescem e não desenvolvem. Então a nossa vida, ela precisa andar certo. Nós precisamos andar certos. Louvado seja Deus. Quando se fala de uma vida do crente com Deus, o crente também precisa lembrar que se aqui na terra tem as leis, existem as leis para nos reger, no mundo material, né? Você vê que tem as leis, no mundo espiritual também tem as leis, as regras e os limites que Deus impõe sobre a nossa vida. E nós precisamos sermos conscientes dessas duas leis: a lei material e a lei espiritual. E quando o Senhor, louvado seja Deus, falou aqui na palavra: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, aquele que encobre suas transgressões é o pior idiota que existe, é o pior besta, é o pior burro. Porque lendo a Bíblia a gente sabe, a Bíblia nos ensina que todas as coisas que nós fazemos estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar, que é Deus. Então não adianta eu querer esconder uma coisa de Deus, porque se eu escondo, tento encobrir uma transgressão, a Bíblia diz que nunca prosperará. Então eu preciso ser humilde, para reconhecer minhas falhas, minhas imperfeições, e deixar de lado. Não é só reconhecer que errou e continuar errando, não. É reconhecer que errou e deixar, diz a Bíblia, para a gente alcançar a misericórdia.
para a gente alcançar misericórdia. Não, mas eu vou pecar, depois eu assumo que pequei e está tudo bem, e continuo pecando, a semana que vem de novo. Aí entra naquele versículo ali em Provérbios que a Bíblia diz: aquele que peca voluntariamente, para este não resta mais sacrifício. Aquele que peca premeditado, para este não resta mais sacrifício. Então eu não posso brincar com o pecado. Você não pode brincar com o pecado. A gente não pode brincar, porque se brincarmos, vamos cair neste versículo. A gente não vai prosperar e também não vai alcançar a misericórdia de Deus. Não importa o que o homem fez, não importa quantos pecados ele cometeu, quando ele vem para Jesus, ele pode ter matado 50. Se ele vir para Jesus e arrepender e deixar aquela vida, a Bíblia diz que Deus perdoa, Deus lança o passado dele no mar do esquecimento, e Deus ainda diz: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só que aí a Bíblia sempre orienta, Deus sempre cobra: deixa. Lembra quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera? Que na lei de Moisés, se pegasse uma mulher adulterando no ar, tinha que apedrejar. E um dia trouxeram uma mulher e disse: Senhor Jesus, nós pegamos essa mulher no ato de adultério. Na lei de Moisés diz que tem que ser apedrejado, e tu o que dizes? Jesus não condenou Moisés porque era lei, agora era graça, mas Jesus olhou para eles e disse: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E um disse: eu minto, eu prostituo, eu engano, não sei o quê. E todo mundo foi saindo, vazaram todo mundo, ficou só Jesus e a mulher. Jesus olhou para aquela mulher e perguntou: mulher, cadê teus acusadores? Foi embora? Ela disse: foi, Jesus, foi tudo embora. Jesus disse: não te condenou? Disse: não, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus quis dizer para ela: deixa o pecado e alcança a misericórdia. Foi isso que Jesus quis dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele sempre trabalhou com essa ideia de restaurar a pessoa. De restaurar a pessoa. Ah, pastor, mas quem já matou 50 não pode se converter. Nunca julgue as pessoas pela mente humana, pela nossa mente, porque nós não prestamos. Às vezes nós condenamos os outros, mas às vezes a gente não quer se condenar. Uma vez fizeram um negócio lá em Canarana, e eu peguei um táxi de Canarana para ir descer com um pessoal que tinha lixado um rapaz. Um rapaz matou um padeiro lá, uma injustiça que ele fez, matou o padeiro. Ele surtou, foi o diabo que entrou na vida dele, e ele foi e matou esse homem querido lá em Canarana. A polícia foi pegar e ele entrou com um canto para outro, e a polícia pegou. O povo de Canarana chegou lá, quebrou a delegacia, quebrou a cadeia, e pegou esse rapaz, levou para a praça, apedrejou e atirou fogo. E quando foi um dia, eu estava uns 3 dias depois, eu estava indo para ir descer, peguei um táxi ali em Canarana, e um pessoal que tinha feito isso estava no táxi, e uma mulher falando tão forte: aquele miserável. Eu cheguei lá também, peguei uma pedra e olha na cabeça também. Eu também, como é que mata um homem direito daquele? Falei: minha senhora, eu quero. Quando eles pararam de falar, eu disse: minha senhora, deixa eu falar para a senhora gosta de fazer justiça, não gosta?
Ela disse: gosto de ti, nós fizemos justiça. E aí se empolgando, eu disse: a senhora peça a Deus. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 6. A senhora peça a Deus para um dos seus filhos não cair nesse mal e matar alguém injustamente. Porque se um dia seu filho matar alguém injustamente, como esse que vocês lixaram, matou, a senhora também tem que ir lá na delegacia, quebrar a porta da delegacia, pegar seu filho e trazer para o meio da rua e pegar uma pedra na cabeça dele. Já que é justiça, não pode ter 2 pesos e 1 medida. Minha senhora, ele errou. Ele matou uma pessoa injustamente. Foi. Mas tinha que deixar ele pagar na mão da justiça. Porque Deus não nos deu o direito de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Louvado seja Deus. Então a gente às vezes quer julgar as pessoas segundo a nossa mente. E precisamos entender que o nosso Deus, Ele julga segundo a misericórdia dEle. E Ele é riquíssimo em misericórdia. Aquele homem que foi crucificado com Jesus, confessou a Jesus na cruz. O outro zombava de Jesus: tu não é o bom? Por que tu não desce dessa cruz e salva a ti e a nós? Mas o outro dizia: cala a boca, rapaz. Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram até aqui. Mas esse homem nenhum mal fez. Vão matar esse homem injustamente. Olhou para Jesus e disse: Jesus, quando o Senhor estiver no seu reino, no teu reino, lembra de mim? Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Está vendo que aquele homem foi condenado à pena de morte, que fez muita coisa ruim, mas Jesus perdoou aquele homem. Que segundo a nossa mente, aquele homem tinha que morrer mesmo na cruz. Mas o Senhor Jesus, quando o ser humano se arrepende, Ele libera perdão, independente do que a pessoa fez. Eu conheci um homem, e esse homem, ele matou muita gente lá em São Paulo. E quando foi um dia, uma velhinha, a vizinha dele, conhecia essa irmã também, nós congregamos juntos. Ela disse: Deus me tocou e eu vou orar e jejuar pela tua vida. E só vou parar de orar e jejuar quando Deus te salvar. Ele disse: é tempo perdido da senhora, para mim não tem mais jeito. E ela orou um dia, orou 10, orou 20, orou 30, orou 40 e jejuou. Todo dia ela jejuava até meio-dia. E eu dizia: ei, que aí, tia? Estou orando e jejuando. A senhora está perdendo seu tempo. Não estou, não. Nos 42 dias, ele chegou em casa e a mulher viu uma diferença, porque ele era barbudo, cabeludo, todo sujo, já vivia na rua. Aí ele mandou cortar o cabelo, tirou a barba. Chegou e disse: mulher, arruma roupa para mim, que hoje eu quero ir na igreja. E ela não sabia qual a igreja, porque ele era muito contra a nossa igreja. Quando foi uns 30% do culto, uma irmã deu uma cotovelada nela e disse: seu marido está aí. Ela disse: brincadeira. Quando olhou, ele estava lá. Uns 60% do culto, a irmã disse que ele está chorando na presença de Deus. Ela olhou, estava mesmo. E quando já estava nos 80% do culto, ele não aguentou mais, ficou de pé e começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E veio à frente e disse: pastor, pode continuar pregando, mas eu quero ficar esse tempo que me resta do culto de joelho aqui. E aí aceitou Jesus. Quando eu conheci ele, ele já era evangelista na casa do Senhor. Matou para mais de 50 pessoas. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Então, louvado seja Deus. A gente precisa começar uma vida espiritual, ou começamos uma vida espiritual, precisa ser uma vida espiritual transparente, uma vida espiritual aberta com Deus. Bendito ao nome do Senhor. Pecou, se eu pecar, se você pecar, que a gente possa ter humildade. Eu costumo ensinar: pode faltar dinheiro no nosso bolso, pode faltar casa boa, pode faltar isso, pode faltar aquilo,
Mas o que não pode faltar na nossa vida é humildade, porque é a humildade que nos leva a reconhecer o nosso erro e a ser perdoado por Deus. Agora, muitos, às vezes, querem fazer barganha. Muitos, às vezes, ele pega por aqui, ali ele dá uma oferta na igreja, achando que vai comprar Deus. E Deus não se vende por nada. Grave isso aqui, gravamos isso aqui na nossa cabeça. Ele é Deus, Ele é Senhor. E não adianta a gente querer chantagear o Senhor, que o Senhor não aceita chantagem. Então eu vou me afastar da presença de Deus. Ele não depende de mim, de você, para continuar sendo Deus. Grave isso aí. Ele é Deus. Independente de da gente estar na presença dele ou não, Ele é Deus. Grave isso aí. Ele disse para Moisés que ele poderia matar todo mundo e até de pedra ele suscitaria filhos a Abraão. Então Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele não depende de nós para nada. Bendito ao nome do Senhor. É nós que dependemos dEle. É nós que dependemos dEle. E se não tivermos cuidado, vamos ficar achando que nós somos os tais dentro da igreja, que nós somos isso, que nós somos aquilo, e nós não somos coisa nenhuma. Quem é uma coisa grande é o Senhor nosso Deus. Ele não depende de mim e de você para fazer nada. Quando eu faço alguma coisa em nome dele, ele me deu apenas o direito e a honra de executar um projeto para glorificar ele. Mas se eu não quero executar o projeto não vai ficar parado. Ele vai levantar outro, ele vai levantar outra pessoa e vai colocar para executar o projeto dele, porque ele é Senhor do projeto, ele é Senhor da igreja, ele é Senhor do céu, ele é Senhor do sol, ele é Senhor da lua, ele é Senhor da terra, ele é Senhor da árvore, ele é Senhor do vento, ele é Senhor das águas. Quem manda é Ele, louvado seja o nome de Jesus. A música dizendo é natureza, coisa nenhuma. Quem criou a natureza foi Ele, e estabeleceu um limite para a natureza, e a natureza tem que sujeitar a Ele, porque Ele é o Deus da natureza. Acabou. Bendito ao nome do Senhor. Enquanto se levantar contra a soberania dele, levanta para quebrar a cara. Bendito ao nome do Senhor. Não adianta a gente querer achar que a gente pode pecar, que a gente pode acobertar nosso erro e dizer: vou levando, vou empurrando a barriga. Não adianta não. Porque pecado é como um ovo de peixe. Peixe seca o tanque, quando o tanque enche, aparece os peixinhos lá. Ovo de peixe não acaba não morre não. Fica ali. O pecado também é do mesmo jeito. O pecado, mais cedo ou mais tarde, ele vem à tona. E quando vem à tona, irmãos, sem confessar, irmão Marcói, é difícil. Porque quando a gente peca e a gente leva aquele pecado à tona e manifesta aquele pecado, se eu chego para a igreja e digo: igreja, eu pequei, irmão, eu pequei, em vez do povo ficar com raiva de mim, o povo fica com dó, o povo me abraça, o povo me perdoa, o povo ora por mim, o povo jejuma por mim, para Deus me dar força para eu me levantar. Mas se eu pecar, e esse pecado vir à tona, sem confissão, sem arrependimento, gera raiva na igreja, gera vergonha na igreja. Um dia um irmão confessou o pecado para mim, e depois, não foi no outro dia,
Uma pessoa descrente veio jogar na minha cara, mas como o irmão tinha confessado para mim, arrependido, chorando, eu chorei com o irmão, orei com ele, coloquei a mão na cabeça dele, pedi a Deus para perdoar e dar força a ele se levantar. No outro dia, quando a pessoa criticou o irmão, eu já entrei para defender o irmão. Não entrei para defender o pecado dele, o erro dele, mas entrei para defender o irmão. Eu disse, meu amigo, deixa eu falar para você, quem está com os pés sobre essa terra está sujeito a muita coisa. Minha mãe me ensinou, não cospe para cima não, pode cair na sua cara. Minha mãe me ensinou, quando você vê alguém se dando mal na vida, pede Deus para ajudar ele, para ele sair daquela situação, e peça a Deus para te guardar e te livrar daquele mal. Nunca se ache melhor do que ninguém, e nunca ache que você nunca vai cair. Tenha em mente, eu não quero cair, eu não quero pecar, mas não se sente um super-homem porque você não é. Bendito ao nome do Senhor. E olhei para aquele amigo e eu disse, ele confessou para mim, e confessou chorando, pedindo misericórdia. Eu disse, ele chegou para mim e disse, pastor, envergonhei meu Deus, envergonhei minha igreja, envergonhei o Senhor, e estou decepcionado comigo mesmo. Peça a Deus para me perdoar, porque eu estou sem força e sem moral, sem coragem de olhar para esse lado, porque estou com vergonha de Deus, porque feri ele. Posso Senhor peço a Deus para me perdoar e tirar minha vida, me levar, porque eu comecei a falar para essa pessoa. Eu disse, se ele não tivesse confessado, se ele não tivesse arrependido, eu não estaria aqui defendendo ele, mas eu estou defendendo ele, porque ele confessou, ele arrependeu, e esperamos em Deus que ele possa deixar mesmo e dar a volta por cima. É assim que nós devemos ver o próximo, é assim que nós devemos entender. Agora, meu amigo, se ele confessou foi só para me enganar, ele se prepara, porque ele vai pagar o preço aqui nessa terra mesmo. E quero aconselhar você a não ficar falando isso dele, porque às vezes quem cai se levanta, e às vezes quem está de pé cai. O mundo é assim. Então às vezes a pessoa cai nas suas palavras, não fica com arrogância. Por exemplo, chega para uma pessoa que usou droga, bebeu cachaça, ou que está bebendo, jamais eu abro minha boca e digo, eu nunca vou fazer isso aí. Eu falo para a pessoa, deixa essa vida, para com isso, o diabo está querendo levar sua alma para o inferno. Para com essa vida, vamos reagir, vamos sair dessa. Tome 2 dedos de vergonha na cara e sai dessa. Saia fora desse negócio. Só que nunca abra minha boca para dizer a ele, nunca vou beber, nunca fumei nenhum cigarro comum, nunca usei droga, nada. Mas eu não tenho coragem de abrir a boca e dizer que nunca vou usar. Não, porque essa palavra é muito pesada. Mas se a gente pegou e a gente chegar e confessar e deixar, a Bíblia diz que a gente alcança a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia diz mais, olha que coisa. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, o homem que continuamente teme. Mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Não adianta enganar. Não adianta enganar, porque o mal, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Um dia eu conversando com um amigo meu, ele disse que nada, mas vocês crentes não arrumam uma mulher por aí, outra mulher, porque vocês têm medo da mulher de vocês.
As mulheres crentes botam cabresto nos maridos, os maridos viram no cabresto das mulheres. Eu disse, não é não. Eu sou dono do meu nariz e faço o que eu quero. Agora, sabe por quê? Eu sou fiel à minha mulher a partir do momento que eu aceitei Jesus. Eu já fiz 31 anos, dia 2 de maio, que graças a Deus até aqui tenho sido fiel à minha mulher. Mas eu não era, quando eu não era crente, eu era sem vergonha. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, do dia 2 de maio de 93 até hoje, sou fiel à minha mulher. Mas eu sou fiel à minha mulher, expliquei para ele, não é porque eu tenho medo dela, é porque o temor do Senhor aposta no nosso coração e a gente passa a entender que o nosso dever é respeitar, o nosso dever é ser fiel à nossa família. Nós aprendemos que se a gente for fiel à família, a gente vai estar abençoando os filhos da gente, abençoando os netos, abençoando a UB. É nada, porque vocês têm medo, não sei o que, eu quero ver. E eu expliquei para ele, tudo que o homem faz, a Bíblia diz que é para ser manifesto. Eu quero ver quem é que descobre o que eu faço. E ficou zoando com minha cara. Tá bom, então segue sua vida. Continua aprontando. Continue aprontando. Já que você quer isso aí, então segue. Lá um dia ele estava com uma mulher. E aí estava lá, estava fazendo sexo. Pensou que não, no escuro. Pensou que não, apareciam as pessoas lá do nada. E os dois na carreira. Catou a roupa para vestir. E no escuro, ele, ao invés de catar a cueca, catou foi a calcinha da mulher. Vestiu a calcinha da mulher, a mulher vestiu a cueca dele, tudo na carreira, né? No escuro, de todo jeito. Certamente ficou meio fora do lugar, mas disse que foi na carreira e embora. E vamos vazar daqui. Achou que tinha escapado. Mas quando chegou, aí mais tarde chegou em casa, e ele achando que estava com a cueca. Quando chegou a hora de deitar com a mulher dentro do casal, a irmã da igreja, olha, que ele tirou essa calça. A mulher disse, aonde foi que tu achou isso? Não quero essa calcinha. Estava com a calcinha da amante. Aí ele caiu em terra chorando. E na hora Deus fez ele lembrar do que eu falei para ele há mais ou menos 2 meses atrás disso aí. Eu disse, tudo que o homem faz é para ser manifesto. A irmã de outra igreja, mas aí ele mandou me chamar lá. E eu disse, o que tu tem que fazer mesmo é aceitar Jesus. Eu não te falei? Então a Bíblia diz que tudo que o homem faz é para ser descoberto. Mais cedo ou mais tarde vem à tona. Ah, pastor, mas não vem à tona dessa maneira. Ei, às vezes Deus permite outras coisas. Às vezes vem consequências na vida. E depois, quando chega, a consequência vem com o sinal, com o selo do tal tipo de pecado. Então precisamos ser conscientes que tudo aquilo que começa certo tem que dar certo. E tudo aquilo que você leva com honestidade, que você faz certo, tem que dar certo. Quando eu estou pregando, estou ensinando obreiros, eu falo para eles, começa o teu ministério, leva o teu ministério com sinceridade, com retidão. Não faça barganha, não faça manobras, porque isso vai comer o teu ministério. Isso vai atrasar teu ministério. Isso vai atrasar a tua igreja. Isso vai atrasar a tua vida. Porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Ah, não, Deus só faz justiça lá na vida dos descrentes. Não. Deus, Ele faz justiça também na vida do seu povo. Ah, Deus não pesa a mão na vida de crente, pesa sim. E eu vou te provar aqui. Quando o povo estava matando
aceitando Jesus, o povo disseram: rapaz, não faz isso não, que esse homem é um justo. O povo de Israel, povo da promessa de Deus, abriram a boca e disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E 70 anos depois da morte de Cristo, o general Tito, o general romano, entrou em Jerusalém, saqueou Jerusalém, matou tanta gente. E os que conseguiram escapar tiveram que fugir para outras nações. Israel saiu do mapa. Mais ou menos 1.800 anos. A sede da igreja do Senhor. Grave isso aqui. O povo da promessa, aquela promessa que ele fez a Abraão. Então Deus pune crente também. Deus não pune, não é só católico, só espírito, não sei o que, não. Deus pune crente também. Quando você vê os simples obreiros, quando você vê um obreiro assumir uma igreja, ou ir fazer a obra de Deus, e passa um ano, e passa dois, e passa três, e nada daquela igreja desenvolver, tem alguma coisa errada. Às vezes é uma coisa errada na administração da igreja, às vezes é errada no casamento do obreiro, às vezes é errado não sei o quê, e isso amaldiçoou o ministério dele. Nossa igreja é uma das igrejas mais novas de Iraquara, e as igrejas mais velhas do que a nossa não tem 10% dos crentes que a nossa tem. É porque Deus é injusto? É porque Deus é adulador? Não. Igreja que não cresce é coisa errada lá dentro. Alguma coisa errada tem. Porque quando está certo, Deus dá prosperidade. Toda vez que um homem e uma mulher fez a obra do Senhor e fez com honestidade, fez com sinceridade, administrou o espiritual, o material com honestidade, Deus fez prosperar. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então tudo que você começa certo e faz certo, tem que dar certo. Ah não, fui para tal lugar, que lá o lugar lá o povo é incrédulo, o povo é duro, é mentira. Não é o povo que é duro, é porque você está com uma vida desordenada diante do Senhor. Porque se você tiver com uma vida certa, ok diante de Deus, o Senhor fez promessa: aonde tu pisar o pé, eu pisarei junto. Aonde tu botar a mão, eu botarei a minha mão junto também. Então o crente, você vê crente na igreja, louvado seja o nome, onde eu falei lá no culto, lá na casa da irmã Lourdinha, tão pouco tempo ela na igreja, foi de um culto onde Heloísa estava, Heloísa ganhou ela para Jesus, e tão pouco tempo, mas você chega lá na família da irmã Lourdinha, que você já vê os frutos da obediência. Aquela pessoa obediente à igreja, aquela pessoa que, se for o caso, eu falo assim: Lourdinha, hoje tu mais Arnaldo, vai de joelho aqui para a tua casa. Por obediência ela faz. Vem fazendo as coisas certas, vem fazendo as coisas honestamente, e a obediência, a honestidade vai respingando dentro da família. Tem que respingar. Se eu sou crente fiel, se eu estou com a minha vida na presença do Senhor, tem que respingar em alguém da minha casa. Então essa vida certa, essa vida correta, eu preciso entender isso aqui, que bem-aventurado é aquele que continuamente teme. O que é isso? É aquele que tem humildade, que é temente. Porque quem peca, irmão, às vezes não é só quem não tem compromisso com Deus. Às vezes uma pessoa temente, às vezes uma pessoa que está ali obedecendo a palavra de Deus, pode cair,
pode tropeçar. Mas aquele que teme, aquele que tem um temor de Deus no coração, quando ele peca, ele se preocupa e quer confessar. E aí quando ele confessa, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que esse aí é bem-aventurado, não é? Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Mas aquele que endurece o coração, diz a Bíblia aqui no versículo 14, do capítulo 28 de Provérbios, que aquele que endurece o coração virá cair no mal. Rapaz, mas por que, moço, que o irmão fulano de tal era uma bênção na igreja e agora diz que não tem mais força para vir para a igreja? Ei, porque lá atrás endureceu o coração, gravíssimo. Grave esse negócio do teu coração. Quantos irmãos passou por aqui? Quantos irmãos já tinham 5 anos, 10 anos de crente? Mas aos poucos foram esfriando. E quando endurece o coração, a maioria quer transferir a responsabilidade para alguém, foi o pastor. Com aquela palavra dura do pastor lá na igreja. Foi aquele porteiro, foi a irmã do centro de oração, foi a irmã do centro de oração de jovem. Por isso que eu não fiquei. Não ficou porque pecou e agora quer jogar a culpa para cima de alguém. Porque se eu sou crente de verdade, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ei, crente lavado e remido no sangue de Jesus, pode botar uma faca na garganta dele que ele não abre mão de Jesus. Pode botar uma faca na garganta dele que ele não abre mão de Jesus. Aí você vê lá a relação de coisas que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A doença, a morte, não sei o que. Não, quando nós temos um compromisso, quando nós tememos o Senhor, nada nos tira da presença de Jesus. Nada. Porque se perseguição disso ou daquilo afastasse alguém da igreja, eu tinha afastado. Mas não. Eu sou crente em Jesus, quero ir morar no céu, e pode perseguir, não tem problema não. Jesus é meu Senhor. Fui tão perseguido ministerialmente falando, como crente, por muita coisa, e até hoje sou muito perseguido. Eu sempre digo, só nunca fui cortado, porque os frutos falam por mim, os resultados do nosso ministério que Deus tem nos dado fala por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos andando para a glória de Deus Pai, e Deus prosperando a igreja, e Deus abençoando a igreja, e Deus abençoando a gente, e Deus abençoando nossa família. Assim vai. Bendito é o nome do Senhor. Mas perseguição nunca nos tirou da presença de Jesus, e esperamos que nunca. Então, quando a pessoa teme, ele consegue vencer, quando o temor fica no coração. Mas quantos irmãos pecaram? Quantos irmãos pecaram? Quantas irmãs estavam na igreja, era uma bênção. Eu não vou mais para a igreja, eu estou desanimado, eu bebi, não problema. Chama uma vez, conversa, não quer não, então pronto, segue sua vida. Deixa a barriga doer que um dia. Mas sempre o alvo é dizer, é aquela igreja, ou é aquele pastor. Mas que pastor é esse que tem mais poder do que Deus?
Como é que um pastor injustiça alguém e Deus deixa o injustiçado de pé, e Deus deixa quem fez a injustiça de pé, e deixa a vítima, o injustiçado, cair? Que Deus é esse? Deus não é assim. Pastor não tem poder para injustiçar ninguém e ficar de pé. Se o pastor injustiçar alguém, ele vai pagar. Porque Deus é um Deus de justiça. E Deus não usa dois pesos e duas medidas. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando a faz, porque endureceu o coração, porque pecou, e aí endurece o coração e começa a achar apoio em redes sociais que para aquele tipo de pecado que BBB e blá blá blá. E aí vai seguindo, e lá na frente o resultado é feio. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós possamos, em nome de Jesus, guardar em nossos corações a humildade e o temor, porque é isso que vai nos levar a grandes vitórias. A gente está nessa caminhada, a gente está sujeito, qualquer um de nós pode cair, mas precisamos guardar a humildade e o temor, para se um dia a gente cair, a gente não quer cair, a gente não quer queda para a gente nem para os outros, mas pode acontecer. Mas se acontecer uma queda na nossa vida e a gente tiver com temor e com humildade no coração, a gente consegue se levantar. Um dia eu conversei com um homem que ele adulterou dentro da Cristã no Brasil. E a Cristã no Brasil, quando o cara adultera, eles condenam o cara, sentenciam o cara ao inferno e diz que para o cara não tem mais jeito nada. E exclui o cara de lá. É assim. Vê lá o estatuto que você vê. E quantos já passaram por isso? E um dia eu conversei com um homem lá da cidade de Valente, e ele estava tirando um cinzal aí na região. E eu fui cortar cabelo, fui lá no menino cortar meu cabelo, e lá eu conversando com ele, e ele estava numa casa, alugaram uma casa perto da igreja. Eu vi ele lá passar para a igreja, via ele. Eu disse: você está morando naquela casa de Valdemar? Pois vai lá um dia na igreja, fazer uma visita a nós, culto é na quarta, na sexta, no domingo. Aí ele começou a chorar. Eu perguntei para ele o que foi. Ele disse: para mim não tem mais jeito. Eu disse: para você não tem mais jeito? O que foi? Não, eu estou sentenciado ao inferno. Aí ele contou o caso que ele adulterou dentro da igreja, e que ele só pediu à mulher e os filhos que não afastassem da igreja cristã no Brasil, para eles, a mulher e os filhos, pelo menos eles se salvaram. Mas quem foi que falou para você que não tem mais jeito? Foi da diretoria da igreja, lá eles fazem assim. Eu disse: é verdade, eu conheço o estatuto. Só que o estatuto da Cristã no Brasil não bate com a Bíblia. Ele disse: não bate? Eu disse: não. Eu disse: meu amigo, Jesus encontrou com uma mulher adúltera e Jesus perdoou. O Senhor mandou matar, o Senhor engravidou a mulher. Ele disse: não, misericórdia. O Senhor mandou matar o marido da mulher. Ele disse: não, pastor, misericórdia. Eu disse: eu vou lhe contar um caso, que o cara ficou com a mulher do cara, engravidou a mulher do cara e ainda mandou matar o cara. E ele: pastor, eu disse: você já viu falar no rei Davi? Ele disse: já. Pois Davi tinha um soldado chamado Urias, e Urias estava lá no campo de batalha, guerreando para defender Davi. O chefe mandou: vai lá, Urias, fala para Davi que a guerra aqui está boa, nós estamos vencendo. Urias estava lá batalhando para ajudar Davi, e Davi estava ficando com a mulher dele. E Davi engravidou a mulher dele. E quando Urias passou as notícias, como estava lá a guerra, Davi vai e faz uma carta. E na carta ele diz ao general: coloca Urias na frente, e quando o exército inimigo atacar, vocês recuam, que é para Urias morrer. E Urias ainda levou aquela carta. Urias era tão fiel a Davi que não abriu a carta. Chegou lá, entregou o general, o chefe,
Ah, já sei. Colocou Urias na frente. Quando o exército inimigo atacou, eles recuaram e Urias morreu. Eu disse, não foi grave? Ele disse, foi. Eu disse, mas um dia o profeta Natan chegou e falou para Davi que ele tinha errado. E uma coisa que não saiu do coração de Davi foi o temor e a humildade. Por isso que Davi venceu. Porque Davi era rei, Davi podia até mandar matar Natan. Cala a boca, rapaz, eu sou rei, eu fico com quantas mulheres eu quiser. Eu queria. Quem manda sou eu. Mas quando Natan disse, rei, o senhor errou, Davi guardou isso no coração, o temor, o respeito por Deus e a humildade. Aí você vê lá no Salmo, Davi dizendo, Senhor, não retira de mim o teu espírito, nem me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então Davi reconheceu o erro dele e chegou para o povo e disse, Deus me perdoou. O povo disse, não perdoou não. Davi diz, vamos fazer um negócio aqui, eu vou ir para a guerra. Se eu vencer a guerra, foi porque Deus me perdoou. Se eu perder a guerra, se eu morrer, foi porque Deus não me perdoou. Então vai, Davi, está combinado. Davi vai para a guerra, chega lá, Davi mete a mão guerreando e Davi vence a guerra. Então o povo entendeu que Deus perdoou Davi. E eu falei para esse homem, o senhor não fez, o seu mal não foi grave como o de Davi. Então o senhor pode voltar para Jesus, reconhece o seu erro, reconhece que o senhor adulterou, que o senhor pecou contra Deus, pecou contra a família, pecou contra a sociedade. Reconhece isso de coração, mas receba Jesus de novo, porque Jesus pode te perdoar. Ele chorou, depois ele foi para a igreja, nos fez visitas, reconciliou, aceitou Jesus, e graças a Deus, bendito o nome do Senhor, firmou em Deus, lá na cidade de Valente, para a glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, se a pessoa guardar o temor e a humildade, é duas armas poderosas que podem ajudar ele. Não é que a gente vai cair porque quer, não é bom cair, ninguém quer cair, mas quem está com os pés sobre essa terra está sujeito. Não foi assim que João diz, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo. Então vamos cumprir com o nosso dever, que é guardar o temor e a humildade em nossos corações. E se um dia pecarmos, termos a consciência e a coragem e a humildade de assumir nosso erro, porque isso vai limpar a nossa vida, isso vai nos beneficiar e isso vai nos dar a salvação de volta. Bendito é o nome do Senhor. Certo? Não estamos dizendo que não tem problema pecar, não, nada disso. Pecado é pecado e pode trazer miséria, mas vamos em nome de Jesus. Depois desses dias que eu estou falando sobre esse assunto, já mais ou menos umas 15 pessoas que vieram confessar pecados, e pecados às vezes, teve uns de pecado de 10 anos, e Jesus tocou e veio confessar. Quer dizer, a pessoa ganhou, se humilhou, confessou Jesus, Jesus perdoou. Louvado seja Deus, que Deus em Cristo te abençoe. Nesse momento, enquanto a igreja ora, intercede forte, eu quero convidar nossos amigos que ainda não é crente, para vir receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Certo? Deus tocou no teu coração para aceitar Jesus nesta noite. Eu te convido para levantar e vir à frente, para nós orar e te apresentar a Deus, para Deus escrever teu nome no livro da vida, perdoar teus pecados e te abençoar ricamente. Você ainda tem uma dívida com Deus, a sua consciência diz. Sabe por quê? Porque quando você diz, aí quando eu morrer, você não tem aquela certeza que se você morrer hoje, você vai morar no céu. Ou se Jesus voltar hoje, que você vai morar no céu. Você não tem essa certeza, porque a sua consciência, a nossa consciência é um juiz na nossa vida, e diz para nós como está o nosso estado diante de Deus. E a sua consciência diz para você que se você morrer hoje ou Jesus voltar,
que você não tem certeza da vida eterna. Mas nesta noite Jesus está te chamando para Ele interceder por você diante de Deus, e Deus perdoar teus pecados, escrever teu nome no livro da vida e te dar a certeza da salvação. Você que foi tocado, levanta e venha em nome de Jesus. Deus tocou no seu coração, colocou no seu coração a vontade de aceitar Jesus, a vontade de se render aos pés do Senhor nesta noite. Então levante e venha em nome de Jesus. Ei, irmão, toque nessa pessoa que está do seu lado, que não é crente, e diz: vamos lá, eu vou contigo, dá essa força. Porque para mim chegar aqui à frente, para mim chegar à frente do altar, precisou alguém me ajudar. Então enfrentar esse corredor é uma decisão muito difícil, sabe? É um negócio muito difícil, sabe? Então o diabo quer uma interferência maligna na vida dessas pessoas. O corpo dessa pessoa é de Deus, a alma é de Deus, o espírito é de Deus, tudo vem de Deus. Mas nessa hora o diabo fica lançando pensamentos, dizendo: não vai não, tu não vai dar conta, ei, tu não vai não, você entendeu? E bebê, blá blá blá. Então é a igreja que tem que orar para Deus quebrar essa barreira, é a igreja que tem que ajudar para a pessoa ganhar força e vir à frente em nome de Jesus. É uma guerra, porque por mim eu tiro os outros e sei o quanto foi difícil, mas eu consegui. Alguém me ajudou e eu cheguei para a glória do nome do Senhor e para a minha alegria. Já tocou nessa pessoa? Já convidou essa pessoa para vir? Não quis vir? Que Deus em Cristo possa, meu amigo, minha amiga, te dar outra oportunidade. Que não fique só nessa oportunidade, que essa não seja a última. Só que a gente também não garante nada, porque Jesus pode voltar hoje, essa noite. Ele não disse nem o dia nem a hora. Ele pode voltar hoje, ou a gente também pode morrer essa noite. Todos nós estamos sujeitos a morrer ou Jesus voltar. A igreja de pé em nome de Jesus, e embora agradecer a Deus por esse tempo que passamos aqui, e sempre lembrando, nunca acho que a palavra foi para alguém. Sempre diga assim: a palavra foi para mim. A palavra foi para mim. Se o irmão não quer a palavra para ele, deixa que fica só para mim. Então a palavra foi para mim, certo? Então vou guardar essa palavra no coração, que você também possa fazer o mesmo. Guardar a palavra no teu coração e dizer: essa palavra foi para mim. Vou guardar ela aqui, porque um dia eu posso precisar desta palavra. Quantos necessitam de oração? Pois vamos orar, querido Deus. Oramos ao Senhor para agradecer por esse tempo que passamos aqui, pela palavra, pelos louvores. Muito obrigado e pela tua presença em nossas vidas, Deus. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que me ajude a guardar essa palavra aqui no meu coração, e me ajude, Espírito Santo, a colocar a palavra em prática. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar falando com a gente. Peço ao Senhor que visita cada um que levantou sua mão pedindo oração em favor de si ou dos céus, e peço ao Senhor que visita cada um fortemente e abençoe a vida de cada um segundo a necessidade. Peço ao Senhor que nos dá um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe.